Olá, alunos Medicel. Sou a doutora Aline Blanco, vou falar sobre dermatologia e hoje vamos abordar o tema herpes simples e varicela zoster. Por que a gente colocou esses dois juntos, separados do grupo da família herpes? Porque é muito importante esses dois nas provas de residência. Então, vamos lá para não errarmos. Primeiro de tudo, então, o que será abordado e vamos nos apresentar a família herpes viride. Então, nós temos os herpes simples tipo 1 e 2, o herpes tipo 3 é o varicela zoster, o 4 é o Epstein-Barr, o 5 é o citomegalovírus, o 6 e o 7 é o exantema súbito. Esse ponto foi abordado numa outra aula de exantemas. Por favor, leiam, tá? Vejam a aula. E, por último, o sarcoma de Kaposi, que agora tem uma importância maior quando a gente fala no HHV8, por conta dos pacientes com HIV. Então, primeiro de tudo, o que a gente sabe que acontece em todos esses vírus herpes? A gente tem um tropismo por tecidos neurais. Nós temos que fazer o que todos vão possuir, a gente tem um teste de T-Zunk que vai ser positivo. Então, vamos falar para vocês o que é um teste de T-Zunk positivo. O teste de T-Zunk positivo é quando você tem um esfregaço daquela lesão, levando ao aparecimento de queratinócitos alterados, que são chamados células balonizadas. Então, leu na questão, células balonizadas, lembra, herpes. Então, a gente tem que só conseguir, não é possível com teste de T-Zunk, separar o que é uma coisa da outra, qual tipo de herpes é. Então, a gente precisa só voltar para a questão e ler o resto da sintomatologia. Então, o herpes tipo 1 e 2, nós vamos ter a infecção, a lesão característica do herpes é essa aqui, que são vesículas agrupadas com esse fundo eritematoso. Quando a gente tem a primo-infecção herpética, a gente pode ter um quadro muito característico de gengivoestomatite. É bastante comum em crianças, leva uma disfagia intensa e não tem muitos sinais sistêmicos, mas por conta dessa disfagia a gente pode ter uma queda do estado geral da criança, tá? Qual é o problema do herpes tipo 1 e tipo 2? Ou a gente tem quadros que vão evoluindo para uma gravidade. Então, quando tiver esses quadros, nós temos que tratar com tratamento sistêmico, com aciclovir, o valaciclovir ou fanciclovir. Então, por favor, gente, não se esqueçam, quando tiver quadros graves, tem que tratar. O que é considerado quadro grave? A gente pode ter uma ceratite, é uma alteração da córnea por conta da inflamação desencadeada pelo herpes. Muito importante, pode levar a uma urose, então deve ser tratado imediatamente assim que fizer o diagnóstico. O herpes neonatal ocorre quando a paciente gestante tem herpes, o bebê passa pela via de parto vaginal e você vai ter uma contaminação do recém-nascido. Então, é indicação absoluta em pacientes com herpes, gestantes que entrarem em trabalho de parto, vai ser via alta, tem que fazer cesariana, tá? A meningoencefalite herpética tem aqui uma tomografia do paciente mostrando quais são os locais mais afetados. A gente vai ter uma meningoencefalite com acometimento, então, das regiões temporais, tá? Então, muito importante, gente, quando você tiver um líquor alterado, com aumento de PCR, com acometimento de temporais, a gente precisa lembrar do herpes, tá? E a erupção variceliforme de Kaposi, ela é o quê? É uma infecção de herpes sobre uma lesão cutânea pregressa. Atenção! O paciente vai estar descrito assim na prova. Paciente com pênfigo foliáceo, paciente com dermatite atópica, que evolui com súbita piora e aparecimento de pústulas pelo corpo inteiro, é o que a gente vê na erupção variceliforme de Kaposi. Chama variceliforme porque vira crosta para todos os lados, tá? Mas não é varicela porque é monomórfico. Agora, falando mais da varicela, a gente vai ver o quê?
Então, lembrar, herpes vírus tipo 3, tá? Então, nós vamos ter a primo-infecção, é como a gente está vendo nessa criança aqui. O que acontece? É um acometimento de lesões polimórficas. Quer dizer o quê? Uma está em estágio crostoso, uma está lesão papulosa ainda, então, outras têm vesícula. Tudo isso é dentro de um mesmo segmento corporal. Normalmente, a gente tem um acometimento do tronco inicialmente e depois dissemina, principalmente para a raiz dos membros, para a região do pescoço e da face. Na criança é uma coisa tranquila, vai evoluir com 21 dias sendo autolimitada, a gente pode ter uma febrícula acompanhando o quadro, uma adenopatia leve, mas o que é o importante do varicela zoster? É a questão do quê? Que pode evoluir na verdade não, que ela pode apresentar, por conta da latência que é inerente do vírus herpes, pelo tropismo neural, a gente vai ter uma latência que vai se manifestar no idoso como o herpes zoster. Então, o que é o herpes zoster? O herpes zoster é uma região de um dermatomo, perceba, é uma lesão em faixa, que vai acometer, então, uma região limitada, com vesículas, como a gente viu, que são agrupadas e tem essa base eritematosa. O que é muito importante nesse quadro? Esse quadro aqui chama muita atenção o quê? Os pródromos. A gente vai encontrar nesses pacientes, então, um quadro muito intenso de dor. Tem pacientes que, inclusive, são submetidos a laparotomias exploradoras por conta de confundir-se esse quadro com um quadro de abdômen agudo. Então, a dor não é uma dor fraca, é uma dor importante que leva o paciente a te procurar, mesmo sem estar com lesões. Então, lembrem-se disso. Dor no quadro de herpes zoster é muito importante e ela vai ser uma dor em faixa. Então, não se esqueçam disso como diagnóstico diferencial, tá? Então, continuando, o que a gente vai ter nesse quadro? Nós podemos ter complicações. Essas complicações acontecem não na criança, vai acontecer no adulto que tem a primo-infecção pela varicela ou no recém-nascido. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter encefalopatia, a gente pode ter pneumonia ou uma pneumonite, que é uma inflamação um pouco mais leve, e a gente pode ter um quadro que, na verdade, é por conta de medicamento. A síndrome de Reye, ela é uma afecção que acontece quando você trata uma infecção viral como a varicela com o AS. Então, o que a gente pode ter? Vômito, náusea, dor abdominal, associada a quadro de irritabilidade, alteração da função mental. Então, isso tudo pode ser só desencadeado pela medicação. Então, tome cuidado. Achou que a varicela, não dê AS para o seu paciente. O que mais? A gente precisa lembrar que, mesmo tendo aquela dor antes, a gente pode ter um quadro de neuralgia nos quadros pós-herpéticos, principalmente no quadro de herpes zoster. Então, a gente precisa se lembrar do quê? Que esses pacientes devem ser tratados com dose alta de aciclovir. É 4 vezes a dose normal do aciclovir. Então, são 800 miligramas, 5 vezes ao dia, por 7 dias. A gente não sabe, na verdade, os estudos são conflitantes quando a gente fala do uso da prednisona para melhorar esse risco do herpes zoster levar essa neuropatia. Então, alguns colegas optam por dar prednisona, outros colegas optam por não dar, entendeu? Mas o consenso, quanto antes você fizer o seu diagnóstico e entrar com a aciclovir, menor a chance do teu paciente ter um quadro de neuralgia pós-herpética. E a vacina deve ser usada nos pacientes acima de 60 anos como um todo. Aqui a gente vai ter uma vacinação só necessária para evitar que a gente tenha o herpes zoster, tá? Então, o que cai muito na prova? A gente precisa lembrar o que são as diferenças do herpes simples para o herpes zoster. Então, o herpes simples, a gente vai ter o herpes tipo 1 e o tipo 2, e na varicela é o herpes tipo 3.
O herpes simples vai ter recorrência no mesmo local. Sempre que ele voltar, vai ser ali. Então, o que é muito importante, gente? Lembrar que, no caso da varicela zoster, nós não vamos ter esse acometimento no mesmo local e raramente você vai ter uma recorrência do quadro. É muito comum o herpes simples nos lábios e nos genitais e o herpes zoster vai ter aquele padrão de acometimento em faixa de um dermátomo, principalmente no tronco, por conta dos nervos intercostais. Certo? Essas são as diferenças. O que é igual, que não diferencia? Todos os pacientes com herpes ou varicela zoster vão ter vesículas múltiplas, prurido durante a afecção, um eritema perivesicular. Nós vamos ter um quadro de latência por conta do tropismo neural e a neuralgia prodrômica. O paciente que tem crises recorrentes de herpes simples, ele fala, doutora, vai vir herpes. Por que você está... Eu estou sentindo aqui no meu lábio que está começando a doer. Então, ele já percebe isso. No quadro de herpes zoster é aquela dor intensa que eu tinha explicado para vocês anteriormente. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada e até a próxima.